Cachoeiras estão zoando, Mato Verde, que beleza. Mato Verde, que beleza. E quanto mais o povo alegre, mais alegre a natureza. Esse líquido que nós estamos vendo aí, escorrendo num pequeno volume desse líquido, é proveniente dos esgotos de uma cidade. Faz mais de 40 dias que aqui não corre água proveniente das chuvas. Portanto, é esgoto. E nós colocamos aqui duas garrafas PET, uma com água, chamada água mineral, e a outra com o líquido que a gente coletou desse esgoto. Meio esverdeado. E, para quem não sabe, isso é o que se chama de saneamento aqui nessa área do Brasil. Uma cidade que tem os seus excrementos e outros elementos das atividades humanas lançadas em um sistema de canos, e o cano vai para um poço que chama de poço de decantação, onde se armazena a maior parte das fezes e da urina, e parte o sangradouro sai pelo sangradouro do poço, que a gente chama aqui de poço da merda, e vai então nesse riacho. Esse riacho que é um afluente do rio Potengi. Ou seja, pertence à bacia hidrográfica do rio Potengi. E a gente vê pela cor que esse líquido ele é impróprio. Onde passar ele vai destruindo. Mas não é por causa das fezes e da urina, mas é por conta da parafernália de drogas químicas que o homem coloca na sua casa, principalmente na casinha, no sanitário, para inibir a fedentina de seus excrementos, na realidade, soda cáustica, ácido muriático, detergente, desinfetante. Todas essas drogas são absolutamente danosas ao ambiente. E lá na casinha, embora tire o odor das fezes, da urina, no vaso sanitário e dentro do banheiro, como ele se chama, traz uma infinidade de doenças alérgicas ao homem. O homem não pode tocar hoje em água sanitária, em sabão. Tem alergia. E a alergia causa outras doenças no corpo humano. Mas a gente vê que o homem, que ele chama de saneamento, não sana, porque sanar significa tirar os problemas do banheiro, ou seja, nos aglomerados humanos, uma cidade que existe 4.000 habitantes na área urbana, produz esse líquido permanente aqui, intermitentemente esse líquido, porque o homem está usando a água permanentemente. Mas nós podemos acrescentar que aqui nós estamos passando aqui numa laje construída, uma construção humana que se chama passagem molhada. Ou seja, aqui por cima passaria água corrente, não só nos tempos das chuvas, mas também no verão, pelo grande volume de água que é usado por 4.000 habitantes de uma cidade dessa. Se considerar que cada pessoa usa no mínimo 100 litros de água por dia. E toda essa água vai para onde? Para os alimentos, para as fezes, para a urina. Essa água vai lavar, fazer o que se chama de higiene da casa, lavar banheiro,
lavar louça, lavar roupa. Então isso aqui tem de tudo nesse líquido que é absolutamente nocivo, apesar de não existir nenhum micro-organismo aí nesse líquido, porque ele morre com essa parafernália de drogas químicas que o homem faz para tirar a fedentina dos seus excrementos na sua casa, mas também porque ele vai destruir os micro-organismos. Essa parafernália de elementos químicos vai destruir também micro-organismos e a vida não se estabelece. Então a gente vê que onde esse líquido passa, não tem vida. Não tem peixe, não tem sapo. E é mal, porque o homem está usando simplesmente fórmulas de tirar o mau cheiro dos seus excrementos para criar essa parafernália de desgraça, de degradação ao ambiente. Mais uma coisa nós sabemos, o homem ainda poderia usar, se quisesse, se soubesse, plantas que se alimentam desses elementos, não os ingredientes que foi criado para tirar a fedentina, mas das próprias fezes e da urina do animal, no caso, o homem. Existem plantas que são adaptadas para coletar seu alimento por intermédio das raízes. São plantas que vivem na água, poderia ser chamada de plantas aquáticas, que vivem na água, que se alimentam da degradação ambiental do líquido da água que escorre. Então, aqui seria água no estado lixo, mas mesmo assim ainda existem plantas que são adaptadas para tirar, vamos dizer assim, os elementos de urina e fezes que existem nesse líquido, nos esgotos, e transformar em água potável. Potável, até 90%, transformada em 90% de água potável. Mas aqui o homem não pensou nisso, embora seja essencial. E agora a gente sabe, por exemplo, que uma cidade dessa que tem seus esgotos embutidos, subterrâneos, é chamado de saneamento, mas não é saneamento. Nessa cidade mesmo que nós estamos aqui, que se chama Riachuelo, que está na bacia hidrográfica do rio Potengi, tem também a área onde é fossas putrefatas na cidade. Aquelas fossas que eles chamam de fossas sépticas, mas na realidade são altamente danosas, fedorentas, onde tem uma infinidade de micro-organismos ali se alimentando daquilo, se o homem não colocar na fossa algum desses elementos químicos, dessa parafernália química que nós citamos aqui, como o sol da casca e até querosene. Há quem bota querosene na fossa para destruir os micro-organismos. A gente sabe que o querosene é um derivado de petróleo. E então, o que acontece é que o homem, com toda a tecnologia que tem, ele, ao invés de dar uma destinação correta aos seus excrementos, transforma numa verdadeira bomba de destruição no ambiente. E como a gente disse, esses excrementos vão nesses esgotos e vão para o rio Potengi, que é o Rio Grande do Norte, que passa aqui a mais ou menos 14 quilômetros de distância daqui, passa na cidade de São Paulo do Potengi. E falando em São Paulo do Potengi, os esgotos de São Paulo do Potengi são lançados no rio, diretamente no rio, sem tratamento. Talvez até pior do que isso aqui. Porque são fezes mesmo diretas lá, caindo aos turbilhões no rio Potengi, que é um rio seco, já é um rio morto. Então a gente vê que o que chama de saneamento aqui, na realidade não sana. Pelo contrário, se agrava o problema. É muito mais grave do que se o homem não usasse toda essa sua tecnologia do fim do mundo para lançar seus excrementos. Então, se isso aqui vai para o rio Potengi e vai chegar no mar, daqui a 200 anos, quando não tiver mais gente aqui nessa área, e é provável que isso aconteça, porque grande parte do Brasil vai se tornar inabitável com o aquecimento global que está em andamento,
certamente, o homem que sobrar desse apocalipse, vai chegar lá no mar e vai conseguir, por intermédio das fezes e da urina, que são depositadas lá no oceano, que é a principal força da humanidade, vai conseguir fazer, ao coletar esses excrementos, conseguir identificar o DNA das pessoas que viveram aqui, no caso, há 200 anos atrás, considerando que isso será feito no futuro. Então o homem simplesmente está perdido e toda a vida aqui está sendo destruída por conta de seus esgotos. Porque se colocar isso numa planta diretamente, ela vai morrer. O gado não pode beber disso aí, embora nós estamos mostrando os esgotos correndo dentro de uma propriedade rural, que felizmente não tem gado. Mas existem outras propriedades rurais por onde passa esse fluxo de excrementos que vai causar danos ao animal se ele beber. Se botar na pele, então é um desastre. Isso é válido também para o homem. Se o homem tomar esse líquido aí, um copo de 300 ml, de tarde ele já está no cemitério. Mesmo tendo um hospital, talvez aqueles hospital de pronto-socorro, mas ele não vai conseguir tirar esse líquido do seu organismo. Depois que ele beber, esse líquido vai para toda essa parafernália de drogas químicas, vai para as células. E aí não tem como tirar esse líquido do corpo do homem. E ele vai simplesmente daqui para o cemitério, morrendo em 24 horas. E a gente faz isso aqui porque, como a gente disse, isso aqui é chamado de saneamento. E não é saneamento não. Mesmo que fizesse toda essa parafernália fosse útil, não estaria ainda, essa água não estaria ainda apta a ser consumida pelas plantas e pelos animais. E a gente diz que tem forma natural de tratamento de esgoto que são feitos com plantas adequadas, como é o aguapé, como é uma planta popularmente chamada de baronesa. Aqui está o poço da merda de uma população humana de 4.000 habitantes. Não só o poço, mas também o riacho.